Bem, minha gente, então agora que nós já nos, né, tivemos, como é que diz? Ganhamos um pouco de conhecimento a mais, né? Com um minuto de sabedoria. Agora vamos ganhar mais conhecimento espiritual, né? Espiritual, né? E nessa noite a nossa irmã Silvana, né, do Canadá, com 13 abaixo Ai, do zero, que ela falando, tá falando que tá excelente o tempo agora, 13 abaixo do zero, mas tá bom. Imagina nós lá, vamos morrer congelados, né? Então, o tempo é seu para nos aquecer à noite, falando sobre amor, que nós estamos no mês do amor. Então, ela vai falar um pouco sobre amor. O tempo é seu, minha amiga. obrigada, irmã. Então, nós vamos falar um pouco sobre se basear no discurso do Elder Christofferson, né? Sobre permanecer no meu amor. Então, o amor de Deus é infinito e vai durar para sempre, mas o significado disso para cada uma de nós depende de como nós reagimos a esse amor, né? O amor dele é infinito, né? Só que ele fala que a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é a perfeita personificação do amor e confiamos extremamente na constância e no alcance universal desse amor. Como expressou o presidente Thomas Monson, né? O amor de Deus está lá para vocês, quer sinto que mereço ou não. Ele está lá sempre, né? Simples assim. Mas acontece que tem algumas coisas que a gente precisa aprender e compreender sobre esse amor. Muitas vezes é falado que o amor do Pai Celestial e de Jesus Cristo é incondicional. Só que às vezes algumas pessoas pensam, por ser incondicional, então assim, eu faço um pecadinho ali, um pecadinho lá, e daí na hora de ter lá meu julgamento, como é incondicional, ele vai, é, vamos dizer, ele vai apagar, né? Como diz Deix- assim, Deixar para lá, ele né? vai. Exatamente, porque é incondicional. Então, ele fala sobre essa palavra que a gente tem que tomar cuidado, porque muitos podem pensar assim, né? Eu faço alguma coisa, mas faço uma coisinha ali, uma outra cá, e daí na hora eu vou ser perdoado, porque o amor de Jesus Cristo, Pai Celestial, é incondicional por mim. Então, é para a gente não pensar dessa maneira, é para nós pensarmos que o amor de Jesus Cristo, ele é infinito e ele dura para sempre, mas o significado disso depende de cada um de nós. Então, para cada um de nós tem um significado diferente. Jesus disse: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei neste meu amor. Então, eu gostaria de uma ou duas pessoas, se pudesse falar para mim, o que significa para vocês essa frase? Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei neste meu amor. O que vem na cabeça de vocês, o que vem no coração, quando vocês escutam ou leem isso nas Escrituras? Jesus falando. O Pai amou Jesus Cristo principalmente por ele ser o primogênito e também por o sacrifício, né? A obediência dele, a obediência, tudo era seja feita à vontade do Pai. Então, isso ele amava isso sobre o filho dele. E ele espera que a gente também ame do mesmo jeito que a gente. Porque as Escrituras falam, né? Se a gente ama a Deus, a gente obedece os mandamentos. Então, Exatamente. o Senhor espera a mesma coisa que Jesus Cristo fez com ele, né? De tudo Isso mesmo. seja feita de acordo com a vontade do Pai. Nossa, obrigada, irmã. Então, permanecer no amor do Salvador, daí fala assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, assim, nós podemos dizer que a palavra-chave aqui é permanecer. Para permanecer no amor do Salvador, né? Significa receber a sua graça e ser aperfeiçoado por ela, né, à medida que vamos seguindo os mandamentos e que ficamos firmes, né? Então, Deus sempre vai nos amar, mas Ele não pode salvar-nos em nossos pecados. Vamos, né, nos lembrar de Moleque quando ele disse a Zesrom que o Salvador não salvaria seu povo em seus pecados, mas de seus pecados. E o motivo disso é que com pecados somos impuros. Nada impuro pode entrar no reino de Deus, né? Então,
Então, Cristo, ele teve esse poder, né, recebido do Pai para nos redimir, né? E assim, quando nós nos arrependemos, né, ele faz a parte dele, né? Então, o amor dele é tão grande que ele nos deu essa chance maravilhosa de nós nos arrependermos todo dia, né? Nos arrependermos das nossas falhas e de nós melhorarmos a cada dia. E assim a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça e envolver-nos os braços da segurança, enquanto aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto a toda a lei da exigência da justiça. Portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito grande e eterno no plano da redenção. E por que será que nós temos que ter fé para o arrependimento? Aqui que temos que ter Para fé para o arrependimento, Para nos arrependermos de alguma coisa. porque nós temos que ter fé para nos arrependermos. É, porque si no tenemos fe no hay un arrepentimiento sincero. exato, é uma das coisas. Se a gente não tem fé, não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo ou nos mandamentos, é aquela coisa do demônio, né? Não existe pecado. Então, se não existe pecado, você pode pecar à vontade, e se não existe pecado, não tem punição, se não tem punição, e assim vai, né? Nós estamos numa boa, fazemos o que queremos né? Exatamente. E só Aquela, pagamos também. aquela, Bem isso. a frase favorita do demônio: não existe pecado, tudo isso é da sua cabeça, né? Então, Porque quando exato. nós sabemos, nós sentimos que temos que nos arrepender, é que nós cremos nos mandamentos do Senhor. Nós Sim, uma coisa sabemos leva que a outra, né? Uma sabemos que coisa leva a outra. fizemos uma coisa errada, temos que nos arrepender. Sim, então diz assim: o arrependimento, então, é a sua dádiva por nós, adquirida a um preço extremamente alto. Alguns argumentos que Deus abençoa a todos, sem distinção, né? Cito o exemplo da declaração do Salvador no Sermão da Montanha, quando ele disse: Deus faz que seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. De fato, Deus realmente derrama sobre todos os seus filhos todas as bênçãos que ele pode conceder, todas as bênçãos que o amor, a lei, a justiça e a misericórdia permite, e ele ordena que sejamos igualmente generosos. Então, como foi falado, o sol está para todos, a chuva vem para todos, mas depende muito de cada um de nós para a gente colher os frutos de tudo isso, né? Então ele diz aqui também: eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é fácil de fazer? Não, Não No, é, né? no es não fácil. é fácil. É fácil da gente falar, da gente argumentar, da gente dar exemplo, mas quando é com a gente, e eu penso bem assim, um exemplo que eu posso dar como mãe. A gente tá tudo bem, mas quando mexeu com as crias da gente, a gente vira bicho, não vira? E daí? Então, assim, claro, tem outros exemplos, mas eu me ponho muito nisso, né? Então, não é fácil. Então, como fala ali, é um preço extremamente alto, né? É um preço alto da gente se controlar e da gente amar aquela pessoa que maldiz ou que faz alguma coisa, no meu caso, assim, que eu tô dando exemplo, como mãe, para meus filhos, né? A gente tolera muita coisa, mas quando mexe com as crias da gente, é algo assim que toda mãe vira um bicho, vira um leão, mas a gente tem que entender, né? Então, é para que sejais filhos de vosso Pai que estais nos céus. Então, a gente tem que fazer o que ele falou, né? Amai os nossos inimigos. Não é fácil. A gente não tem, penso eu, né? Não tem assim inimigo declarado, vamos dizer, como dois países, né? Um guerreando com o outro, ou coisa assim. Mas eu penso que nessa vida onde nós estamos, a gente tem muita inveja, a gente tem muitos olhares que olham e julgam, né? E às vezes a gente sente isso, porque são energias. E às vezes a gente sabe que a pessoa falou mal de você ou coisa. Então é algo difícil, porém não impossível de se fazer, né? O amor. Né? O amor que Cristo nos deu, sabendo que nós somos impuros, que nós erramos, e Ele está ali do nosso lado, né? Basta a gente só erguer a mão para nos arrependermos
e voltarmos a usufruir e sentir esse amor, né? Porque muitas vezes eu penso que nós bloqueamos esse amor com as coisas que nós fazemos de errado. A gente bloqueia. Às vezes a pessoa, mas eu escuto muitas pessoas falar que não são da igreja, mas Deus me abandonou. Ele nunca nos abandona. É só que nós fizemos tantas coisas erradas que a gente faz um bloqueio entre nós e ele, porque ele está ali acessível, desde que a gente exerça, né, o amor que ele usufrua desse amor que ele nos dá. Aí, continuando, ele fala assim: não obstante, as maiores bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência, como a Lígia falou, como outras irmãs falou, porque tudo, se nós formos ver nessa terra, a gente está condicionado à obediência a algumas coisas, né? Então, eu gostaria, assim, que vocês me dessem alguns exemplos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, ah, se eu sou, isso em todas as áreas, se eu sou obediente, sou responsável e eu vou trabalhar todo dia, no final do mês eu tenho o quê? O meu pagamento, não é? É. Então, tudo é condicionado assim. Então, qual exemplos que vocês poderiam me dar nesse caso? Pode ser qualquer tipo de exemplo, que Vamos é dizer, condicionado. vamos dizer que você segue a palavra de sabedoria. É claro que você vai Exatamente. ter saúde no umbigo e, né, E e se médula você nos ossos. começa medula nos olhos, se começar a beber, fumar e droga, aquela coisa, a sua saúde vai por água abaixo. É, porque ela é Ah, condicionada a uma obediência. Se nós É, fazemos aquilo, nós temos o é, retorno. Se nós não fazemos ou fazemos é, diferente, nós também vamos é ter as consequências, né? questão de tempo, é. Sim, Silvia, É, tem Silvia, uma. desculpa, Ah, ¿entendiste? Desculpa, Silvia, ¿estás entendiendo? Sí, hay cosas que eu no portugués. Mas está entendendo um Eu pouquinho. não falo português, ok? Solamente But, compreende. but, but mas I te understand. compreendemos. Se hablar, Yo nós te entiendo mucho. compreendemos. Yo sí, entiendo. Silvana, Oi. fala um pouquinho mais devagar para eles poderem entender o Então tá bom. portunhol, tá? Então, irmã, irmã Entiendo la Silvana, mayor parte, la sim, mayor parte, sí. sí, Falando sobre essa pergunta que você perguntou para a gente agora também, né? uhum. Aí me recordei daquela frase que a obediência é a primeira lei dos céus, né? ujú, Então, esse é um dos maiores motivos que nós estamos aqui. Então, nós somos pessoas que têm muita capacidade para poder seguir, né, tudo que o Senhor tem mostrado. E eu me recordo quando eu estava na missão, que desde o CTM, né, do Centro de Treinamento Missionário, o líder de lá, né, dizia assim: missionários, elders e sisters, vocês precisam ter uma obediência exata, obedecer com exatidão. Só que é muito difícil, porque isso exige muita, muita, muita perfeição, né? Mas aí, ao decorrer da missão, escutando isso ainda também em Flórida, através do meu presidente Garnes, eu pude perceber que a obediência com exatidão é aquele pouquinho a cada dia que você se compromete a fazer com as coisas pequenas e simples. Então, todos os dias eu me esforçava para acordar no horário, para poder fazer meus estudos, para poder fazer minha oração com maior intento, para poder estar ao lado das minhas companheiras, né? E outras coisas mais. Então, eu percebi que isso era obediência com exatidão. E fora da missão, continua a mesma coisa. O Senhor nos deu mandamentos para nossa liberdade. E quando nós deixamos de vivê-los, né? A gente realmente fica, igual você falou, né? Desconectados com os céus. Então a gente se sente distante do Senhor, mas ele não se afastou. É nós que estamos fechando, né, todas as possibilidades dele poder fazer parte da nossa vida. Mas é só isso. Desculpa. Mas é maravilhoso isso que você falou, porque assim, às vezes você, vamos dizer, de repente até agora com meu filho na missão, às vezes ele fala: mãe, eu obedeço essa regra por amor ao presidente, ou obedeço essa regra por amor ao meu companheiro. Então, o amor, ele transforma vidas, né? Ele transforma as pessoas. exato. Então, isso é muito bom. Então, ele fala aqui que, nesse sentido, permanecer no amor de Deus significa submeter-se inteiramente à vontade dele. Significa aceitar a correção dele quando necessário, porque o Senhor corrige aos que ama. Significa amar e servir uns aos outros, como Jesus serviu a nós, né? Então, são algo assim que
quando nós amamos ou quando nós gostamos de alguém que ainda não chegamos na parte do amar, né? Porque a gente vai conhecer e amar. Mas uma coisa bem importante, e aqui é um grifo meu, que sempre, às vezes as pessoas perguntavam, mas você fala do amor de Cristo de Jesus Cristo ou do Pai Celestial por você. Mas a gente tem que conhecer. Como é que eu vou conhecer o João se eu não conheço? Como é que eu vou dizer que eu amo o João e que ele me ama se eu não conheço ele? E a única maneira de nós conhecermos o Salvador, né, Jesus Cristo e o Pai Celestial é estudando as Escrituras, né, buscando através da oração. É assim que a gente vai conseguir sentir o amor deles por nós, né? Porque nós não podemos dizer, eu sinto o amor, sei lá, da Joana, mas se eu nem conheço ela, eu só sei que ela é Joana. Então nós temos que nos aprofundar, né, no conhecimento do Pai Celestial e Jesus Cristo através das ferramentas que nós temos, dos discursos, né, das Escrituras, para que a gente possa chegar ao ponto de nós sentirmos o amor do Pai Celestial por nós, né? E Então, outra coisa, pode falar? só para acrescentar, né? Não. Você falou um ponto muito interessante, né? Nós precisamos buscar, né, à medida que nós quisermos, né? Tipo, estamos interessados em uma tal pessoa, precisamos ter tempo de qualidade para poder conhecer melhor. Estamos interessados a saber do Senhor, né? Então precisamos dedicar tempo todos os dias, mas essa questão do desejo, né? Precisamos ter genuíno desejo. Igual os profetas falam, se você não tem o desejo, faça até que você tenha. São coisas assim que a gente tem que procurar. Por que que eu não tenho desejo? Mas porque eu tenho que entender. Porque muitas pessoas se debatem em qualquer religião porque ela não entende o significado do que foi pedido ou do que está sendo falado. Então, às vezes a gente tem que pôr a mão na massa e fazer ação, procurar. Né? Se a gente está tendo algum problema, alguma divergência, a gente tem que procurar, né? Conhecimento. É isso que é. Então, o Elder Darling Oaks, ele falou assim, o julgamento final não é apenas um balanço do total de atos bons e ruins, ou seja, do que fizemos. É a constatação do efeito final de nossos atos, pensamentos, ou seja, do que nós tornamos, né? Então, acho que quando nós formos julgados, o Senhor vai querer saber o que nós nos tornamos, de que maneira nós nos tornamos, bons ou más, né? Nossas experiências e tudo mais. E aqui conta uma história bem comprida, mas eu vou resumir ela assim de um amor puro, né? De duas pessoas. Então, essa história aconteceu em 1880 no Alabama. Uma menina chamada Ellen nasceu normal, mas quando ela tinha 19 meses, ela teve uma doença muito grave e ela se tornou surda e muda, né? E quando ela tinha 6 anos, ela começou a entender, pôr a mão na boca das pessoas e ela sentia que quando a pessoa falava, se expressava, e ela começou a ficar muito rancorosa, com muita raiva, porque ela não escutava, ela não falava, e ela se tornou meio que um bicho. Ela se debatia, ela tinha acesso de raiva diariamente, porque ela não conseguia se comunicar nem com ninguém da família, né? Então, os pais da Ellen, eles resolveram procurar um lugar onde tinha pessoas que não falassem e não escutassem para tentar ajudar ela, porque estava sendo assim terrível a convivência deles com a menina, que dava surto a todo instante, né? Porque ela não entendia, não compreendia e vivia tipo um bicho. E aí eles foram procurar num lugar. E aí, parando um pouco aqui essa história, uma outra história. Uma moça chamada Anne, ela, aos 5 anos, ela teve uma doença que causou uma lesão na córnea dela. E ela ficou enxergando bem pouco, bem pouco. Mas quando ela tinha 8 anos, a mãe dela morreu. E o pai pegou ela e o irmão menor e pôs num lugar de pobres. Mas o lugar era tão ruim e tão terrível que em 3 meses o irmão dela faleceu. Mas ela conseguiu sobreviver naquele lugar, né? E se sobressair e conseguiu uma escola de surdos e mudos onde ela foi e ela estava indo muito bem. Então, quando esse pai dessa Ellen foi entrar em contato com essa escola, automaticamente falaram para que ela fosse ajudar essa menina, né? E o caso estava tão difícil
que, como esses pais eram ricos, colocaram ela num chalé, na mesma fazenda, para ela ficar sozinha com essa menina. E o amor que ela tinha por essa menina fez ela passar por coisas terríveis, porque a menina fala aqui que a menina batia nela, beliscava, chutava e chegou até quebrar-lhe os dentes em uma certa ocasião. E mesmo assim ela não desistiu dessa menina, né? E pelo amor que ela teve, ela desenvolveu um método que ela pegava na mão da menina, por exemplo, ela queria falar água. Então ela escrevia a palavra água, né, water, e aí ela jogava água na mão da menina. E ela falava várias vezes para ver se tremilicava o som. Então, assim, ela foi ensinando a menina. Ela escrevia árvore na mão da menina e colocava a mão da menina na árvore. E ela foi obtendo sucesso com isso, a ponto de que diz que existe um filme sobre a vida de Helen Keller, que fala que termina quando a menina é levada para comer junto à mesa. E todo mundo fala que ela sentou-se educadamente à mesa do jantar, comeu normalmente, dobrou o guardanapo ao final da refeição. E os pais falaram que ela não era mais um bicho, como ela tinha saído de casa e tinha voltado. E essa menina, pelo que aqui fala, essa Ellen, né, que era tratada como um bicho, ela aprendeu por amor, né, dessa professora, a linguagem e o talento. E ela ficou eloquente como palestrante nos sinais ou coisas assim, porque aqui não fala. Mas o amor dessa professora Anne, que já havia passado por muitas coisas, fez ela sobrepujar todas aquelas coisas terríveis que a menina fazia com ela. Então, o amor modifica, né? Tanto o que está do lado de lá para ter paciência, como o lado de cá para aprender as coisas. Então, achei bem bonita essa história. Eu pretendo até Sí, tentar procurar e ver esse filme que fala que tem um filme sobre a vida de Helen, Ellen Keller. Eu Ellen achei muito Keller, bonito, né? era um livro também, da sí, sua vida. Então. Então fala assim que do mesmo modo que talvez estejamos bem satisfeitos com o que fizermos na vida, simplesmente por ser o que somos, ao passo que o nosso Salvador compreende o glorioso potencial que tem em cada um de nós. Assim como essa Anne sabia o potencial da Ellen, né, o Pai Celestial também sabe o nosso potencial. Ele sabe que nós podemos ir muito a mais do que nós fazemos aqui. Cada um de nós pode amar e servir a Deus e receber o poder para abençoar nosso próximo. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que nos amam, né? E uma coisa muito preciosa que o Senhor nos deu foi Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo, ao expiar os nossos pecados, ele nos redimiu da morte, e tanto física como espiritual. Então eu tenho um vídeo, eu não sei se dá para passar esse vídeo, deu certo, Lígia? Não deu Da certo esse prensa? vídeo. Não deu Da certo. prensa? Não? Eu vou passar ele para a Isabela e ela pode passar no final, ver se ela consegue Ah, passar. tá, não, mas tá. sim, ele fez assim uma comparação que o Pai Celestial pediu para Jesus Cristo foi algo muito, muito difícil. E como se fosse, ele deu aqui como um exemplo, assim, fez uma analogia, como se fosse prensar a oliva para que saia o óleo, porque tem um processo, né, desse, para que se faça isso, que daí seria, no caso, o vídeo ali, né? Mas, Isabela, eu mandei para você, tá? Vê se você consegue passar, Ok, tá? deixa eu ver aqui. né? Ah, ok, eu consigo. Enquanto isso, eu vou falando aqui, porque fala assim, ó, o custo do precioso amor de Deus. Jesus revelou que, ó, que para expiar nossos pecados e redimir-nos da morte, tanto física como espiritual, seu sofrimento fez com que ele, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter que beber a amarga taça e recuar. Sua agonia no Getsêmane e na cruz foi maior do que qualquer mortal poderia suportar. Mesmo assim, devido ao seu amor pelo Pai Celestial, ele perseverou e, consequentemente, ele pôde oferecer tanto a imortalidade quanto a vida eterna. Aí pode pôr, Elizabeth. Isabel.
Depois de colhidas, as azeitonas são trazidas em cestos de burros de carga diretamente para a prensagem, como vemos aqui. Um processo chamado Beid Rabat. Veja como elas estão sendo esvaziadas dentro desse esmagador. As azeitonas são feitas de 1/3 de água, 1/3 de polpa e 1/3 de óleo. E o que nós queremos obter é o óleo. A primeira coisa a ser feita é esmagar tudo até formar uma massa. E isso é feito com uma enorme roda de pedra que vai passando sobre as azeitonas, triturando e esmagando tudo. Quando a massa está muito quente, coloca-se um pouco de água fria. No final, a massa obtida é colocada em várias cestas que, por sua vez, são colocadas em prensas empilhadas no chão. Com a ajuda de pesos que pressionam as cestas, o azeite de oliva começa a fluir pelos poros das cestas e se consegue o óleo mais precioso conhecido como azeite. Depois de colhidas, Eu acho que deu. Então, eu achei interessante porque ele falou que foi tão difícil e tão doloroso Jesus Cristo passar por tudo isso por amor ao Pai Celestial e amor a nós, que ele comparava com extrair o azeite, né, da oliva. Então ele fala assim, em Mateus, né, fala sobre a ocasião em que o Salvador foi ao Getsêmani. Então, naquela noite fatídica em que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. À medida que a angústia foi se tornando cada vez mais profunda, ele tenha suplicado por auxílio pela segunda vez e, por fim, talvez no auge do seu sofrimento, pela terceira vez. Ele suportou a agonia até a justiça ser feita, mesmo a última gota. Ele fez isso para redimir a vocês e a mim, né? Então, nessa preciosa dádiva do amor divino, repleto desse amor, Jesus pergunta: Não vos vereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Ele reafirma ternamente: Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier receberei, e benditos são os que vêm a mim. Então, o que me deixou bem assim latente nesse discurso, né, foi o amor, né, que como é o tema, o amor dedicado, né, o amor dedicado a nós, que somos imperfeitos e que ele já sabia tudo que iria acontecer e que nós teríamos que passar por um refinamento, né, não tanto quanto, né, nessa prensa aí, como ele fez no Calvário e no jardim, mas que ele nos deu a dádiva por nos amar do arrependimento. Ele veio, nos mostrou e nos deu como a gente deve seguir, para que a gente possa voltar à presença dele. Então, o amor dele é infinito, né? É um amor que não tem medidas, né? Ele está dado a todas as pessoas. Basta nós fazermos jus, né, ao que ele passou, ao que ele sofreu, para que a gente possa voltar né, estar na frente dos dois, né, um dia, né, e falar, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Pai Celestial, eu fiz, eu tropecei, eu caí, eu me arrependi, mas eu sou uma outra pessoa, eu mudei, eu sou uma pessoa diferente, eu me sinto bem na presença deles, né? Então, que nós possamos pensar, que nós possamos refletir sobre essa mensagem, né? E fazer jus a esse amor, porque ele está disponível para nós. Somente somos nós que muitas vezes, por algumas coisas que fazemos, bloqueamos esse canal, né, de energias. Então, eu sou muito grato pela oportunidade de aprender mais um pouco com esse discurso e praticar na minha vida. Imperfeita sou demais, mas eu sempre lembro que o amor deles está ali, acessível para mim a hora que eu quiser. É essa mensagem que eu deixo em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo pela ajuda que vocês me deram. Amém. 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 Muito linda a sua mensagem. Obrigada, Lúcia. Obrigada, muito obrigada, Silvana, por sua mensagem, Linda mesmo. que nos ensina sobre o amor, né? O amor do nosso Pai Celestial por cada um de nós, né?
e que esse amor é um amor que realmente não tem limites, a gente sabe disso, mas nós também temos que fazer nossa parte, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Silvia, Patrícia, Avelina, alguma pergunta, alguma cosa? No, la hermana explicó todo muy bien. Não. Y Alguma Maravilhosa aula. Em Doutrina e Convênios, acho que é 19:15 que fala, né, que, ah, que Deus, né, Jesus Cristo sofreu, ele como Deus sofreu e sangrou por todos os poros, né, porque ele nos amou muito. E que, mas ele sofreu para que se a gente se arrepender, a gente não tenha que sofrer o quanto ele sofreu. Mas se a gente não se arrepender, a gente vai sofrer tanto quanto ele sofreu. E que Exatamente. ele já fez isso por nós, para a gente não passar por isso. É Doutrina e Exatamente. Convênios 19:15 que fala, mas Eu se só você... quero passar um vídeo de 2 minutinhos para vocês, Sim, que eu sim. acho que fala, Você quer ajuda, irmã Nídia? ele está aqui, Ah, já espero está que aí. passe. Obrigada. Eu acho que Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Que lindo. Bonito. Uhum, muito lindo, Lívia. espera um pouquinho, agora eu não estou conseguindo parar aí. Então, que eu achei interessante de mostrar esse vídeo, porque realmente é o que você nos ensinou na sua aula hoje, de amarmos ao Senhor nosso Deus acima de qualquer coisa, né? E isso acontece quando nós o servimos. Quando nós servimos ao Senhor, nós estamos amando a Ele acima de qualquer coisa, né? E amar ao próximo. Quando amamos ao próximo é quando servimos ao nosso próximo, né? E servindo, nós aprendemos a amar. Eu creio que é isso. Aprendemos a amar as pessoas com seus defeitos e com suas virtudes. Então, esse é o Tá. Evangelho de Bem Jesus Cristo. importante que eu estava pensando enquanto a gente estava falando, que uma coisa muito importante é nós nos amarmos. Que muitas vezes a gente quer fazer tanto pelos outros que a gente esquece. E a gente acaba adoecendo, né? Porque a gente esquece da gente, às vezes adoecendo mentalmente ou até fisicamente, né? Então, quando nós nos amamos, a gente nos preserva, a gente também E faz esse, protege. se protege. Se É você... porque existem situações que a gente passa, né, que Ligia, cada pessoa é uma pessoa, né? E nós ¿puedes explicar? Ligia, ¿puedes explicar lo que ella dijo? Que no lo entendí. lo que dijo que tenemos que amar a nosotros también, amar a nosotros mismos, Cuidar. para que así tengamos también
nos protegemos también, cuando nos amamos. Cuando no pensamos en nosotros, cuando no, yo creo que también, para adicionar, cuando no nos valoramos, eso también nos hace bien. Sim. Yo tengo que amar a mí mismo, ¿right? Por eso es que dicen que yo soy una hija de Dios, ¿ok? Soy una hija de Dios. Si soy una hija de Dios, yo tengo que valorar lo que yo soy, una hija de Dios. Entonces tengo que amar a mí mismo, de primero, para poder tener condiciones de amar otras personas. Y tiene lógica esto, lo Ajá. que estaba diciendo E se, Silvana. e se você não se cuidar, não se tratar, como que você vai ter a saúde, a energia para cuidar e tratar dos outros Si tú e no amar te dos cuidas, outros? si tú no te cuidas, ¿cómo vas a tener energía de cuidar de otras personas? Sí. E Entonces, aí, o ser humano, ele tem aquele hábito, se ele não entende ou ele não quer compreender, ele culpa Pai Celestial, Deus, ou que ele acredita, né? Ah, eu estou tão doente, eu vivo pegando doença, mas por que será? O Senhor não olha para mim. Mas não é que você não está se amando, você não está se cuidando, você não está se protegendo, você não está se prevenindo. Então, nós temos que ver isso. O amor do Pai Celestial é condicional para todos nós, mas nós temos que amar Ele primeiramente e depois também nos amar, porque senão a gente acaba ficando numa zona onde a gente fica só reclamando, né? Então a gente tem que se amar também. Esse é o amor. Sentir o amor do Pai Celestial por nós, ele sabe que nós somos capazes de nos governarmos, né? Se nós obedecermos os mandamentos, se nós fizermos as coisas que estão corretas, mas nós temos que nos amar, nos preservar, como a Lígia falou. Posso fazer pero um tenemos que nos comentário? preservar, tenemos que nos cuidar, porque si estamos enfermos, si no cuidamos de la salud, vamos a nos quedar enfermos, físicamente, emocionalmente, mentalmente. Entonces, todo esto tenemos que amar al Señor acima de cualquier cosa y amar a Dios, right? Pero amar nosotros también, para que tengamos condiciones de ayudar otras personas y amar a las otras personas, ¿no? Eu No, gostaria de fazer um comentário. sí, fala, Paty. Eu acho que essas mensagens que foram tanto o Minuto de Sabedoria quanto a mensagem da Silvana, mas eu acho que é um chamado para a gente se observar e pensar o que que a gente também está fazendo ou o que que falta a gente fazer para amar melhor, Mm, Ujú, né? exacto. Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso e o que eu deveria para mm, ter esse amor? Será que eu estou mm. fazendo tudo o que eu deveria para amar ele da forma que ele merece? Irmã, eu tenho um hábito, a mim, esse é meu, eu digo, eu crivo o meu. Quando eu sinto o amor do Pai Celestial para mim, nas respostas, eu sei que eu estou no caminho certo. Quando eu, assim, parece que demora a resposta a vir, ou eu não sinto esse amor, eu sei que alguma coisa está errada comigo. Então eu fico procurando, tentando diagnosticar o que eu poderia fazer para que aumente esse amor, porque tem umas épocas na minha vida que eu passo por umas coisas que eu sinto o amor do Pai Celestial assim, como se estivesse me abraçando. E tem algumas épocas que parece, daí eu falo, epa, eu é que estou me afastando, eu é que estou fazendo alguma coisa, então aí eu vou procurar para, como diz, voltar para o trilho. A Uhum. mim, a mim é mais ou menos isso, sabe? Por isso que eu acho, por isso que eu penso que também é um convite para a gente se observar e para a gente se lapidar e para a gente se melhorar também, né? Exatamente. É aquela pergunta em inglês, né? A famosa pergunta, What lack I yet? Eu não sei como é que seria em português, né? What lack I yet? O que é que está faltando? O que é que está faltando de mim? O que é que eu preciso fazer? O que eu Porque preciso fazer já? O que eu preciso fazer já para Sí, poder es melhorar? interesante que cuando você tem o amor, cuando tienes el amor de Dios en su vida, cuando sientes el amor, parece que las cosas no te atingen. Tú tienes la paciencia, la sabiduría, La tienes Paz, la paz. Cuando esto falta, algo está faltando conmigo misma. Como lo dijo Patricia, algo está faltando. Sim. Algo está precisando, algo que eu tenho que adicionar em minha vida, porque algo está faltando, né? Então, assim, bem rapidinho, é até um testemunho, mas quando meu filho saiu para a missão,
eu fiquei assim, eu nunca tive isso, porque quando os outros dois filhos saíram, eu estava casada, sempre tinha dois filhos comigo e tudo mais. Mas quando esse último saiu, eu já estava divorciada, estava morando com meu filho. Então, foi me dando um desespero, essa é a palavra. Os dias iam chegando, nós íamos se preparando, eu não mostrava para ele o quão eu estava aflita. Eu falava, gente, eu vou ficar sozinha nesse apartamento, o que que eu vou fazer? O que... E aí eu pensei, peraí, o Pai Celestial me ama. Ele vai estar comigo. Mas assim, eu debati assim alguns meses nisso, até que eu senti o amor do Pai Celestial me falando: "Te acalma". E o que que eu fiz? Eu tive que deixar nas mãos dele, acreditar nele, porque ele me amava, ele não ia me desamparar e eu não ia morrer. Eu sou uma pessoa adulta, o que é isso? Quando eu entendi isso, o dia que eu fui levar, apareceu o menino que eu tinha ficado 40 dias na Espanha e conheci a família dele, e assim, deu tudo tão certo. O amor do Pai Celestial foi tão grande por mim que eu levei meu filho no aeroporto à noite, numa quinta-feira. Na sexta-feira, 8 horas da manhã, eu estava pegando um francês que ficou comigo um ano, da idade do meu filho, com a mesma disposição do meu filho, e foi uma bênção de companhia para mim, né? E quando eu estava quase uns 2 meses antes desse menino voltar para a França, eu arranjei um namorado e hoje estou noiva. Então, eu não fiquei sozinha, nenhum momento. Nenhum momento, porque chegou uma hora que eu acreditei no amor do Pai Celestial, acreditei que ele não ia me desamparar. Então, às vezes, a gente não acredita nas coisas, mas as coisas vêm, elas fluem, porque o amor dele está ali ao nosso alcance. Então, eu sou muito, muito agradecida ao Pai Celestial por nunca me deixar naquele terror que eu tava. Ai, minha nossa, eu vou ficar sozinha, o que que eu vou fazer? Eu sempre tive companhia das irmãs que me chamavam o tempo todo. Então, assim, foi muito bom essa experiência que eu tive sobre o amor do Pai Celestial comigo. Onde você mora no Canadá? Não, eu Ela não tá moro com aqui, eu tá na casa da tá minha com a filha filha. em Winnipeg. Ah, tá, tá na casa dela, tá. Irmã, depois que eu me aposentei há 6 anos, eu vivo viajando. Essa foi minha proposta que eu fiz com o Pai Celestial também. Então eu sei do amor dele porque sempre dá certo. Eu chego em casa, eu fico no máximo 2 meses, eu tô só viajando. Minha Você é, aposentadoria é Isso viajar. é bom. você é do Nordeste? Você Isso é é do muito bom. Nordeste? Bem, Não, Não, eu sou é do de Paraná. Curitiba. Curitiba? Ah, tá. bem, Curitiba, minha Paraná. gente. Bem, É. vamos então agora manter esse amor dentro de nós. Vamos Uhum. realmente entesourar essas classes que nós recebemos todas as semanas e vamos colocar em prática muitas coisas que temos que colocar, para que assim possamos crescer espiritualmente e, como falou a Silvana, sentir o amor de Deus todos os dias em nossa vida, tá? São coisas pequenas que temos que fazer todos os dias. Como falou outro dia para mim a Diva, nossa secretária, falou, Lígia, eu escuto o livro de Mórmon todos os dias de manhã. Eu leio o livro de Mórmon. Se eu não tenho tempo de ler, eu estou escutando no carro. Então, Uhum. que continuemos a ler o livro de Mórmon, que continuemos a ler o livro de Mórmon. O livro de Mórmon é a pedra angular da nossa igreja. Que continuemos a ler o livro. Eu estou devendo uma coisinha para as irmãs que leram o livro de Mórmon o ano passado, que é uma delas, a irmã Silvana, não é isso? É Silvana, Aluna, aluna, e tem mais uma irmã que leu. Mas vocês vão ter essa surpresinha que eu tenho para vocês, tá? Vocês vão ter. E falta para a gente continuar lendo o livro de Mormon até julho. E depois de julho até dezembro. Podemos ler o livro de Mormon até julho. As que não tiveram tempo de ler até o final do ano, leiam até julho. E se não der tempo até julho, leiam até o final do ano. O Mas vamos importante é fazer ler. isso. O importante é ler. O livro de Mormon realmente é o livro dos nossos tempos. Vamos ler o livro de Mormon, tá? Vamos alimentar o nosso espírito. Gente, a gente precisa alimentar nosso espírito. Tem muitas interferências, tem muitas coisas más que estão no mundo hoje em dia e vai ficar muito pior, muito pior. É, Então, a única coisa que nos protege, nos alimenta e nos dá essa força é alimentar o espírito. A gente só está pensando de fazer, vou fazer exercício. Ok, exercício é bom para o uhum. físico. Vou fazer.
mas a gente esquece do espírito. Então, vamos nos preocupar com o nosso espírito. Temos que fortificar o nosso espírito contra as artimanhas do mal que estão soltas aí fora, muito forte e cada vez pior, tá? Sim. Obrigada, Silvana, por sua aula que realmente nos fez pensar, analisar um pouco mais e ter mais amor próprio. No científico. E para eu ter amor próprio, o que eu tenho que fazer? Alimentar meu espírito